vamos entrar nas polêmicas que esse livro suscitou. São muitas polêmicas, eu vou entrar apenas em duas, fundamentalmente, tá? A primeira é a seguinte: o capitalismo era progressivo na Rússia, nesse período que estava entrando na Rússia e dominando a Rússia? A resposta a essa pergunta tinha três posições, certo? A primeira era dos populistas, que diziam o seguinte: não, o capitalismo não tem nada de progressivo na Rússia. Já Struve, que era um marxista que estava bandeando para o lado da burguesia liberal, e Plekhanov, que já nesse momento era o dirigente, digamos, dos marxistas russos, esses dois, eles viam a implantação do capitalismo na Rússia como progressiva em si mesmo, que só ia trazer coisa boa, ia trazer a civilização para essa barbárie asiática, e era um movimento de progresso histórico do pior para o melhor, certo? Do mais atrasado para o mais adiantado. E que esse progresso sempre vai na direção do melhor, certo? Então veja, o Struve, ele era um objetivista fatalista, digamos, do ponto de vista filosófico, essa visão de que sempre você está num progresso que é fatalista, porque vai acontecer sim ou sim, independentemente das pessoas, e vai em um sentido de melhora, certo? E o Plekhanov, ele era um materialista mecanicista, porque ele considerava que as mudanças de modo de produção como resultado mecânico dos próprios movimentos da economia, certo? De leis históricas inelutáveis, onde a ação humana e a consciência não influía, ou influía muito pouco, certo? Então essa era a segunda posição, certo? Que o desenvolvimento do capitalismo era positivo em si, digamos. A posição do Lenin era diferente desses dois extremos, certo? Porque o Lenin dizia o seguinte: o capitalismo, ele era progressivo apenas em relação ao feudalismo. Isso tem muita importância. Por quê? Porque ele dizia o seguinte: o que é que tem de progressivo? Primeiro, a socialização e a maquinização da produção, em oposição àquela produção manual, certo? Socialização da produção significa o quê? Que a produção é feita por milhares de operários concentrados numa fábrica, no mesmo lugar. Essa socialização da produção, ela permite uma produção muito superior de riqueza, que infelizmente no capitalismo não é aproveitado, é aproveitado para o lucro do capitalista, mas essa produção de riqueza social, ela significa um salto importante para a humanidade. A segunda questão que o Lenin dizia que era progressiva, que era a formação do proletariado e da burguesia. Por quê? Porque ele dizia que aí era a luta de classes nua e crua, que prepara as condições da Revolução Socialista, certo? E o proletariado seria a classe que está colocada para fazer essa transformação socialista. Terceira questão, ele dizia que era progressivo porque rompia com o isolamento feudal e fazia uma unificação da produção e a formação das classes no país todo e internacionalmente, certo? Bom, porém o Lenin, ele apontava um lado sombrio do capitalismo, certo? Ele fala esse termo, lado sombrio, que é o quê? O empobrecimento geral, a produção pela produção, quer dizer que gera as crises, né? Como nós analisamos no episódio anterior. E essa questão mostrava para o Lenin que o capitalismo era transitório e que já identificava sua decadência, certo? Portanto, a necessidade do socialismo da nova sociedade. Então veja, o Lenin, ele é original nesse debate. Por quê? Ele não viu um longo processo de capitalismo na Rússia dirigido pela burguesia progressista. Quer dizer, ele não dizia assim: o capitalismo é progressivo, vai ser implantado pela burguesia, certo?
E essa burguesia é progressista, portanto, o proletariado tem que estar aliado dessa burguesia, ajudando essa burguesia a desenvolver a Rússia, certo? Essa visão não tem nada a ver com Lenin, certo? Essa visão etapista, digamos, né? Essa visão foi inventada pelo stalinismo para justificar sua posição de alianças com a burguesia nos países coloniais e semicoloniais. Isso depois da morte do Lenin. Mas Lenin nunca teve a posição de que havia uma burguesia progressista e que tinha que fazer um trabalho junto com ela e que teria um capitalismo progressista em si mesmo, certo? Para você ter uma ideia, o Plekhanov, ele dizia o seguinte, abre aspas, o social-democrata nada na corrente da história e não tem nada a ver com a vontade humana ou a consciência, fecha aspas. Já Lenin dizia o contrário. O que o Lenin dizia? Abre aspas. Marx não concordava com a crença de que cada país deve passar necessariamente pela fase capitalista, fecha aspas, certo? Então veja, aqui já tinha uma diferença inicial ainda, mas já uma diferença importante entre Plekhanov e Lenin, que era filosófica, mas também era do ponto de vista das classes. Porque o Plekhanov criticava o Lenin, que o Lenin estava baixando o cacete na burguesia liberal russa, e que era melhor não ser tão incisivo em bater na burguesia, porque talvez, segundo Plekhanov, fosse necessário a burguesia assumir o comando e o proletariado ter um papel auxiliar. E coisa que o Lenin não concordava de maneira alguma, a partir dessas análises da própria Rússia nesse período. Então esse foi o primeiro debate muito importante que vocês podem ver no livro e podem ver no resumo também que nós apresentamos no e-book em PDF aí. Bom, a segunda polêmica, e essa fundamental porque reverbera até os dias de hoje, é a polêmica com os populistas, certo? A gente vem desde o primeiro episódio carregando essa polêmica e aqui, digamos, a gente fecha essa polêmica, certo? O Lenin, digamos, dá um checkmate e fecha essa polêmica. O Lenin, ele dizia o seguinte, de que os populistas tinham um papel importante, que eles tinham um papel progressivo, porque eles criticavam o capitalismo, certo? Porém, os populistas, eles criticavam o capitalismo não do ponto de vista do proletariado, que queria que toda a riqueza fosse social, etc. Ele criticava o capitalismo a partir da pequena propriedade. Xingava o capitalismo porque estava surgindo o grande capitalista, o burguês rural, o kulak, certo? Mas queria boas condições para a sua pequena propriedade, inclusive para a sua exploração de trabalhadores também, ainda que numa pequena propriedade, certo? Então, eles idealizavam a vida rural e até feudal como natural, glorificando a comuna russa. Então, para os populistas, o socialismo na Rússia viria como um produto automático dessa comuna russa, tendo o camponês como vanguarda, que ia saltar direto do feudalismo para o socialismo, sem passar pelo capitalismo. Nós vimos no decorrer desses episódios passados que a comuna estava se dividindo em classes sociais, o campo russo estava se dividindo em classes sociais, e que o camponês recebeu um pedaço de terra e pagava o calção pelo uso dessa terra. Então veja, essa comuna era transitória para o capitalismo e era também um sustentáculo da sociedade patriarcal, da sociedade feudal, certo? Então veja, nesse debate a história deu razão a Lenin e não aos populistas, certo? Ali não saltou para o socialismo e passou pelo capitalismo, como o Lenin está analisando, nas condições em que o Lenin está analisando aqui. É interessante que hoje em dia, essa discussão com os populistas, ela está revivendo agora no século XXI, certo? Então aí, agora vem a discussão de Marx com os populistas, né, desse período, e essa atualização para hoje. Algum companheiro pode pensar assim, será que tem alguma serventia a gente ficar remexendo nessas polêmicas de 150 anos atrás, 200 anos atrás? Isso aí não é minúcia de intelectuais que ficam debatendo história? Está enganado quem pensa assim. Por quê? Porque essas polêmicas elas estão
super atuais agora, certo? Por quê? Existe um setor da intelectualidade marxista hoje no mundo que está recuperando essas posições populistas, dizendo que os populistas estavam certos e que diziam que os marxistas e Lenin estavam errados e que Marx dava razão aos populistas e não a Lenin, certo? Então esses autores, eu vou citar só 2 aqui para que vocês possam estudar, caso tenham interesse. É o Kevin Anderson, que é um acadêmico inglês. Ele tem um livro que chama Marx nas Margens, certo? Que vocês podem comprar, adquirir, está à venda aqui no Brasil, em português. E por Marcelo Musto. Marcelo Musto é um professor e sociólogo italiano. Ele escreveu um livro chamado Velho Marx, certo? Que é já o Marx na idade já próximo da morte. Então ele tem um livro sobre essa época da vida do Marx. Esses 2 livros estão à disposição para ser comprado em português e vocês podem analisar. Então veja, o que é que esses autores puxam para os dias de hoje? Eles dizem o seguinte, corretamente, eles dizem que Marx acreditava que a Rússia podia saltar direto do feudalismo para o socialismo, sem passar pelo capitalismo. Eles dizem isso e tem razão quando eles dizem isso. Quer dizer que Marx disse que teoricamente, porque na vida real deu o que o Lenin falou, mas teoricamente não estava excluído de que saltasse da comuna direto para o socialismo. Então isso aí, esse debate surgiu a partir de uma pergunta da Vera Zazoulis, que eu me remeto um minuto, mas só para você ter uma ideia. O Marx tanto opinava que podia dar um salto que no livro O Capital, ele analisa a acumulação originária na América, a partir da invasão europeia na América, né? Ele diz que o seguinte, que a partir dessa invasão europeia, houve um salto de 5.000 anos aqui na América, que saiu do comunismo originário dos indígenas ao capitalismo, ainda que um capitalismo mercantil inicial, certo? Então, e ele não teve que passar por essa escadinha histórica de escravismo, feudalismo e capitalismo. Então, o Marx já analisa isso a partir da América, no capítulo 23 do Capital, eu creio, que é a acumulação originária, certo? Onde ele analisa isso. Agora, o debate surge por quê? Porque uma revolucionária já marxista russa, de 1880 e tanto, a Vera Zazoulis, que já participava do grupo junto com o Lenin entrou nessa organização, participou junto com ela, né? A Vera Zazoulis mandou uma pergunta para Marx, se poderia saltar da comuna russa direto para o socialismo sem passar pelo capitalismo. Aí o Marx, depois de estudar muito, o Marx estudou bastante essa comuna russa, estudou muito a Rússia, inclusive ele passou a aprender russo no final da vida dele. Ele tem milhares e milhares de páginas estudando nas minúcias o que era a Rússia. A Vera Zazoulis fez essa pergunta e ele respondeu da seguinte maneira, abre aspas, Marx e Engels respondem, dizem o seguinte, pergunta-se agora, poderá a comunidade, a aldeia russa, transitar imediatamente para a forma superior da posse comum comunista ou, inversamente, terá de passar primeiro pelo mesmo processo de dissolução que constitui o desenvolvimento histórico do Ocidente? Aí Marx responde e diz o seguinte, a única resposta a isto que hoje em dia é possível é esta. Se a Revolução Russa se tornar o sinal de uma revolução proletária no Ocidente, de tal modo que ambas se completem, a atual propriedade comum russa do solo pode servir de ponto de partida para um desenvolvimento comunista. Veja a resposta do Marx, que é uma resposta científica, nos mínimos detalhes, certo? Então veja, qual é o conteúdo dessa resposta? Ele diz o seguinte, sim, pode saltar diretamente, desde que
essa revolução democrática russa se combine com uma revolução socialista europeia. E que então, apoiado nessa revolução europeia, essa propriedade comunal pode saltar direto como um ponto de partida para uma sociedade socialista. Mas o Marx disse, pode saltar, desde que se combine com essa revolução socialista. Então veja, o Marx e o Engels não vai contrapor a revolução democrática que está ocorrendo na Rússia com a revolução socialista que poderia ocorrer na Europa. Ele diz que a Revolução Russa pode se tornar um estopim para a Revolução Europeia, e essa combinação é que pode levar ambas regiões para uma sociedade socialista, etc, etc. Então o Marx coloca uma relação entre a Revolução Democrática Burguesa com a Revolução Proletária, uma se transformando na outra, certo? E a Revolução Russa sendo uma alavanca para a Revolução Europeia, certo? Então veja, qual é a diferença dessa com Anderson e com Musto? É muito simples, porque Anderson e Musto, eles estão voltando agora no século XXI a fazer uma idealização das comunidades camponesas e indígenas e a idealização da pequena propriedade rural, da propriedade, digamos, da agricultura familiar e do campesinato em geral, com uma força revolucionária, substituindo o proletariado, separando o proletariado e substituindo o proletariado. Então, por exemplo, o Anderson ele começa a dizer o seguinte, ele está defendendo um novo tipo de revolução comunista, diferente, uma revolução com uma vanguarda que seja os camponeses, não com uma ligação com a cidade e com o proletariado da cidade. Na verdade, eles estão procurando novos sujeitos revolucionários, que não o proletariado, certo? Então, eles estão transformando os indígenas e os camponeses na forma dirigente de um novo tipo de revolução. Nem uma revolução nem burguesa, nem proletária, certo? Então, essa é a questão do debate fundamental. E o Lenin, qual é a diferença do Lenin nesse período? É que é o seguinte, o Lenin incorpora essa resposta do Marx, e principalmente essa parte final, que o Marx diz que a Revolução Russa como prólogo da Revolução Socialista Proletária Europeia e Mundial. Então o Lenin agarrou dessa resposta de Marx a Veras Azules, né? Ele agarrou essa parte da Revolução Russa como o estopim da Revolução Europeia e Mundial, certo? Vocês verão que isso será decisivo para o desenvolvimento do pensamento do Lenin sobre a questão da Revolução Russa em 1905, tá certo? Porque esse eixo se tornou um eixo programático do Lenin e da fração bolchevique e do partido bolchevique em todo o período de seu desenvolvimento. Então, veja, o Lenin, a partir de agora, e especialmente a partir de 1905, ele vai trabalhar a Revolução Russa como sendo um sinal para a Revolução Europeia, como uma plataforma, como uma alavanca, como um estopim da Revolução Europeia e Mundial, que por sua vez voltaria a fortalecer a Revolução Russa. Veja, isso é tão importante porque os populistas eles buscavam um socialismo nacional, um socialismo utópico pequeno burguês, mas circunscrito à Rússia, né? Bom, onde está a atualidade desse debate? Só para vocês terem uma ideia, vamos ver. Na Cordilheira dos Andes agora, no altiplano ali do Peru, né? Na parte peruana, mas não só na parte peruana, na parte boliviana, no Equador, permanentemente vocês estão vendo rebeliões, semi-revoluções, semi-insurreições indígenas, protagonizadas pelos quechuas e aimaras, né? E em geral é enfrentado com as grandes mineradoras que estão explorando a região e a classe dominante burguesa desses países, seja do Peru, da Bolívia, do Equador, etc. Então veja, qual a dinâmica desse movimento? Dessa revolução indígena que está ocorrendo? É ela voltar 500 anos
para o Império Inca, ou essa revolução se aliar com o proletariado das cidades para expulsar o imperialismo norte-americano e europeu que domina até hoje a América Latina. É muito importante essa análise. Por quê? Porque é o seguinte, apontar, você pode, uma orientação de retornar 500 anos ao Império Inca, certo? Para uma revolução exclusiva dos indígenas, baseado na propriedade comunal e no usufruto dos pequenos produtores. Seria um novo sistema baseado nos indígenas, certo? Uma nova revolução nem burguesa nem socialista, separado do proletariado da cidade exclusivamente nacional. Essa é uma visão que nós consideramos equivocada. Por quê? Porque é o seguinte, o mais correto, desde o ponto de vista histórico, do desenvolvimento histórico, é o seguinte, partir das tradições milenares dos indígenas, dos incas, recuperando a luta contra o invasor europeu, que destruiu o Império Inca 500 anos atrás, né? Partir da experiência de Bolívar, certo? Que foi 200 anos atrás, e da Revolução Democrática, que já foi continental aqui na América Latina, dirigida por Simão Bolívar, e depois pela Revolução Socialista, que começou a desenvolver nos últimos 106 anos, a partir da Revolução Proletária, dirigida por Lenin, em 1917, na Rússia. Quer dizer, nós temos que partir das tradições milenares dos indígenas, associar com as tradições da Revolução Democrática Burguesa Bolivariana, dirigida por Simão Bolívar, e unir com a Revolução Proletária que está em curso agora para a expulsão do imperialismo a partir da recolonização que está ocorrendo no continente latino-americano, agora na atualidade, no século XXI. Então nós temos que unificar esses movimentos em direção à Revolução Socialista continental da América Latina. Você, para conseguir isso, a soberania nacional, você tem que nacionalizar, expropriar a grande propriedade burguesa. Isso significa marchar os indígenas, os explorados e oprimidos, junto com o proletariado das cidades, para marchar para o socialismo, certo? Então, o debate aqui, para vocês terem uma ideia, ela é muito atual, certo? É uma revolução latino-americana dirigida pelo proletariado, junto com o campesinato, junto com os indígenas, ou é uma revolução nacional indígena que vai retornar às tradições de 500 anos, de 12 mil anos atrás, etc. Nós somos a favor de se apoiar nessas tradições milenares, mas unido com o proletariado da cidade para garantir uma sociedade sem classes sociais, sem exploração do ser humano pelo ser humano, uma sociedade que garanta a autodeterminação indígena, as tradições de todos os povos, a autodeterminação de todos os povos dentro de uma sociedade em que a produção da riqueza seja produzida socialmente e a apropriação também seja social por toda a sociedade. Isso significa derrubar o capitalismo, destruir esse sistema que, aliás, está levando na beira do precipício a destruição da natureza do ser humano realizada pelo capitalismo nos dias de hoje, certo? Então, para vocês terem uma ideia, a atualidade desses debates e desse debate dos 100 anos do Lênin, a atualidade do pensamento do Lênin não é só história passada, é um resgate da história para abrir as portas do futuro. Parei por aqui, certo? Espero que não tenha enchendo o saco de você, certo? Espero que estejam gostando e espero que continue nessa saga do Lênin aqui. Aqui nós vamos ver muita coisa. Os próximos episódios vai ter a ruptura do partido, vai ter as posições sobre o que deve ser um partido revolucionário, etc, etc. E então aí vai esquentar muito mais essa história. E depois nós vamos entrar na Revolução de 1905, onde todas as classes sociais, todos os personagens, eles vão entrar na roda da história, enfrentadas uns com as outras, e cada um vai mostrar o que cada um é na luta de classes e numa revolução. Ok? Até a vista. Abraço a todos e a todas.